Bora ler a Bíblia hoje? Convido você para estar aqui comigo, com o Senhor, que já chegou mais cedinho do que nós, já está esperando a gente para esse momento de relacionamento com Ele, esse momento de fortalecer a nossa fé, esse momento de conhecer mais sobre Deus. Amém? Então que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, guiando nossa mente, abrindo, né, o nosso entendimento para receber dessa palavra que liberta, que salva, essa palavra que corrige, que ensina, que fortalece, essa palavra que tem nos alimentado a cada dia. Amém? Então eu convido você para 15 minutinhos, 1% do seu dia, dedicar ao Senhor. Amém? Vem comigo. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos e nós já estamos no capítulo 10, para a honra e glória do Senhor. Já foram muitos dias aqui aprendendo dessa palavra maravilhosa. Vimos vários acontecimentos. Jesus iniciando seu ministério, Jesus ensinando, curando, preparando os 12 apóstolos, preparando várias pessoas, né? E agora nós no capítulo 10 vamos ver algo que muitas pessoas desconhecem. Jesus, como vimos antes, ele já tinha enviado os 12 apóstolos, né, para fazerem um estágio sozinhos, né, irem a outras cidades, curando e pregando o evangelho, sem Jesus. E agora, Jesus envia os 72. Olha só. Na minha epígrafe aqui da minha Bíblia, um textozinho destacado, diz assim: a missão dos 72. Jesus escolhe 72 homens e manda para pregar o evangelho, curar, expulsar demônios. Eu já tinha te falado que Jesus ele não andava só com aqueles 12 apóstolos. Junto com aqueles 12, tinha uma multidão de mais de 70 pessoas seguindo Jesus. E Jesus escolhe aí essas pessoas, né, dessa multidão de seguidores. Ele escolhe pessoas para enviar. E nós vamos ler mais detalhes a partir de agora, capítulo 10, versículo 1. Acompanhe comigo. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem em uma casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade, que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Vamos dar uma pausa bem aqui, embora os próximos versículos também falem do mesmo assunto. Mas já tem bastante material para a gente comentar. Jesus, como eu falei, separou 72 daquele monte de seguidores que vinha acompanhando ele e enviou também, assim como ele tinha enviado os 12 discípulos antes. Para quê? Para irem levando a mensagem,
de que o reino de Deus chegou. Essa frase te chamou a atenção? Foi o que Deus disse, o que Jesus disse para os seus discípulos falarem quando chegassem nessa cidade. O reino de Deus chegou até você. Essa é a mensagem. E quando ele diz, se as pessoas receberem, show. Mas se não receberem, aí vocês vão sacudir até a poeira dos pés de vocês. Como quem diz assim, o reino de Deus chegou. Isso é um fato inevitável. Se você o recebeu ou não, aí já é problema seu. Mas a nossa missão, a missão que Jesus deu para nós de sairmos e levarmos essa mensagem, nós demos. E essa é uma missão não só daqueles 72, mas também nossa. Você observou que no final do verso 1 diz que ele enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Nós temos que levar essa mensagem para todos os lugares onde Jesus tem que ir. Quais os lugares que você conhece que Jesus precisa ir? É no seu vizinho? É no seu colega de trabalho? É na escola onde você estuda? É em algum parente? Alguém que está passando por um momento específico, uma situação específica? Ou é na tua própria casa? Onde Jesus precisa ir? Nós precisamos ter esse entendimento de que nós somos mensageiros, nós somos enviados para pregar essa mensagem. O reino de Deus já chegou. E se ele já chegou, nós precisamos pertencer a esse reino. Porque as consequências de não pertencer são duras. E nós vamos ver mais na frente. As recomendações que Jesus dá para esses 72 foram parecidas com aquela que ele deu aos 12 apóstolos, quando ele também enviou esses 12 apóstolos para levarem a mensagem, para curarem e expulsar demônios. Quais foram? Não levem bolsa, não levem sandálias, não levem sacolas. Eu não lembro se eu te expliquei isso quando a gente falou dos 12. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Você não precisa de provisão. Você não precisa se preocupar com o que você tem ou deixa de ter quando você está indo fazer a obra do Senhor. Você não precisa de uma bolsa a mais, uma sandália a mais, porque o Senhor vai providenciar tudo o que for necessário para que você cumpra a sua missão. Às vezes a gente coloca tanta desculpa. Ah, mas eu ainda não evangelizo porque eu ainda não li a Bíblia toda. Ah, mas eu ainda não evangelizo porque eu não fiz um curso de teologia. Ah, mas você coloca tanta desculpa em tudo. Não só nas questões de Deus, mas em todas as outras coisas que você precisa fazer. E a gente não faz com uma desculpa. O Senhor diz, não tem desculpa. Porque quando a obra é minha, eu vou providenciar o que você precisa. E se você não tem aquilo, é porque você vai conseguir fazer sem aquilo mesmo. Porque aquilo não era necessário. No meio evangelístico, às vezes a gente se surpreende, né? Quando, por exemplo, a gente prepara muito um evento, prepara muito uma situação, né? Se prepara, leva coisas e acontece tudo normal, né? E pessoas recebem o evangelho e a palavra de Deus tem poder e tudo mais. Mas às vezes, em uma situação em que você não conseguiu levar aquilo que você pensava em levar, em que não deu para você incrementar com isso, com aquilo outro, o mover assim é tão grande e acontecem coisas que você fica, meu Deus, foi o Senhor. Não adiantaria nada aquele meu esforço sobre-humano de querer colocar o sucesso de uma missão
nas coisas que eu posso levar para essa missão, nas coisas que eu posso comprar para distribuir nessa missão, na caixa de som, nos folhetos, no lanche que a gente vai distribuir, na qualidade de brincadeiras. Cara, às vezes a gente limita Deus e volta a pensar nas nossas forças. O que Jesus quis dizer com não leve bolsa, não leve sandália, não leve sacola eu serei suficiente para você. Esteja na minha dependência, vai ser tudo providenciado. E Jesus dá outras instruções, né? Ele diz, olha, a colheita é grande. Tem muita gente para ser evangelizada, muita gente precisando conhecer esse reino de Deus que já chegou. A nossa colheita ainda é muito grande. O problema é que a gente não tem um olhar, não tem uma visão como a que Deus tem. E nós precisamos pedir, Senhor, me dá olhos, me dá visão, como o Senhor consegue enxergar as pessoas com amor, com misericórdia, né? Jesus também diz, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Olha que perigo. Ovelha, aquele animal todo dócil, inocente, bobo. Ovelha é um animal muito bobo. Eu acho que por isso que a Bíblia nos equipara a uma ovelha. Porque qualquer coisinha engana a gente. A gente precisa ter realmente o Espírito Santo nos conduzindo, né? Mas ele envia como ovelhas no meio de lobos. Lobos astutos, traiçoeiros. Nós precisamos ter nossos pés firmes, escutar a voz do nosso pastor, o pastor das ovelhas, o grande pastor, para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas estejamos sempre no caminho que o nosso pastor nos conduz. Amém? Outra coisa curiosa que Jesus diz, não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Nossa, será que Jesus quis dizer assim, ó, vocês passam sisudinho, não fala com ninguém? Não é isso que ele quis dizer. Jesus disse, olha, a obra é urgente, não percam tempo com conversinha. Nós não podemos perder tempo, gente. Levar a mensagem de Deus é algo urgente, é para ontem. Jesus pode voltar antes de eu terminar de gravar esse vídeo. E aí? Nós precisamos levar ao máximo de pessoas que nós pudermos essa palavra pura, essa palavra de salvação. Porque essa nossa vida aqui é muito curta. Essa nossa vida aqui, ela é de uma insignificância tão grande comparada à nossa vida verdadeira, ao que nos aguarda, né? Que nós temos que ter esse senso de urgência da palavra de Deus. E aí o Senhor dá mais recomendações. Quando você entrar em uma casa, diga que a paz esteja nessa casa, né? Comam do que lhes servirem, não sejam exigentes. Se vocês chegarem numa cidade e foram hospedados numa casa, fiquem nela até quando vocês saírem daquela cidade. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Por que Jesus falou isso, né? Qual o sentido? Para que vocês não acabem caindo em tentação de preferir sair daquela casa mais simples, ficar numa casa mais confortável. Aí vocês chegaram no povoado, foram hospedados por uma casa humilde, e com o tempo um governante daquela região vem, fiquem na minha casa, e aí aquilo gera um mau testemunho. Nós, como seguidores de Cristo, temos que ter um bom testemunho em tudo que a gente faz. Temos que ter essa preocupação, né? Como eu estou representando a Cristo? Esses caras foram representantes de Jesus Cristo. Nós também somos representantes. E temos que ter muito cuidado para não manchar o nome de Jesus. E aí, Jesus dá todas essas instruções e diz que quando uma cidade não recebessem eles, ele diz que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Lembra de Sodoma? Antigo Testamento, livro de Gênesis, uma cidade extremamente pecadora, abominável. A história conta que Deus
mandou descer uma chuva de enxofre, tochas de fogo e destruiu toda a cidade. Aquela cidade foi totalmente destruída por conta do seu pecado, que era extremo, que eram os extremos, né? Então veja, aquele que não recebe Jesus, ele vai ser tratado com mais rigor do que a cidade de Sodoma no dia do juízo. Então isso é muito sério, muito sério. Mas Jesus continua no verso 13, ele diz: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos entre vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e Sidom, e os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Olha só que forte, né? Nós, de fato, somos enviados por Jesus para essa missão tão importante. Mas você entendeu o nome dessas 5 cidades que Jesus citou aqui? Vou explicar para você. Ele diz: ai de você, Corazim e Betsaida. Ai de você, Corazim e Betsaida. Porque se os milagres que foram feitos em você tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, as pessoas de Tiro e Sidom teriam se arrependido, teriam vestido roupas de pano de saco grosseiro e jogado cinzas nas cabeças. Então vamos lá. Corazim e Betsaida era uma cidade de israelitas, uma cidade do povo de Deus, uma cidade de gente que esperava o Messias. Mas eles não creram em Jesus. Eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Já Tiro e Sidom eram cidades pagãs, cidades politeístas, por onde Jesus não teve tanta atuação na sua primeira vinda, né? Mas ele diz: se os milagres que foram feitos entre vocês, Corazim e Betsaida, meu povo, que me esperava, se esses milagres que eu fiz entre vocês tivessem sido feitos lá na terra dos pagãos, eles teriam se arrependido. Eles teriam se constrangido por uma vida de pecado que eles levavam, a ponto de vestir roupa de pano grosseiro e jogado cinza na cabeça. Isso era um costume, em sinal de revolta. Eu estava tão constrangido, eu estava tão triste pelo que eu fiz, que eu vesti roupas de saco, de pano grosseiro e jogava cinzas na cabeça, como Jó fez, né? Isso aconteceu em Nínive, quando Jonas foi pregar em Nínive, no Antigo Testamento. Uma cidade extremamente corrupta, mas que mudou de atitude, que se arrependeu. E aí Jesus cita também Cafarnaum. Cafarnaum foi o quartel-geral de Jesus. Era lá que Pedro morava. Então Jesus estava muito em Cafarnaum, perto do Mar da Galileia, ali na beira do Mar da Galileia, né? E Cafarnaum também foi um lugar onde Jesus fez muitos milagres, mas muitos não creram em Jesus. E ele diz que a cidade de Cafarnaum acha que vai subir aos céus, pois será jogada no mundo dos mortos. As coisas com Deus não funcionam assim, só por aparência, só pelo externo. Nós precisamos nos arrepender profundamente, verdadeiramente, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas faltas. Não é um simples remorso, é arrependimento que nos traz constrangimento, que nos traz vergonha. Nós precisamos, além disso, desse sentimento de arrependimento, nós também precisamos reconhecer Jesus, de fato,
como o Messias, o Salvador. Aquela pedra de salvação, aquilo em que eu me agarro, aquilo que me sustenta. Nós precisamos entender Jesus como isso. E não como um nome que antes de dormir eu falo e peço em nome dele e vou deitar. Para muitas pessoas, Jesus é simplesmente um amuleto. Simplesmente um amuleto. Como um pé de coelho, um trevo de 4 folhas, um pote com sal grosso. Só serve para isso. A gente precisa repensar isso. Mas os 72 discípulos voltaram. E a partir do verso 17 diz assim: os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum dano, nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Jesus diz: ó, que bom que vocês foram, expulsaram os demônios, Satanás não ficou nada satisfeito, né? E o inimigo não fica mesmo satisfeito quando nós estamos em missão, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. O Senhor Deus estará conosco, mesmo o inimigo tentando todas as formas nos abater, nós poderemos ultrapassar os limites do inimigo, porque o Senhor nos respalda. Mas nós não devemos encher nosso coração de soberba por aquilo que o Senhor faz através da nossa vida. A honra e a glória é só dele. Nós somos meros instrumentos usados por ele, que ele nem precisa usar, mas porque ele é amoroso, bondoso, misericordioso, ele nos permite sermos cooperadores na sua obra. E que honra sermos cooperadores na obra de Deus. Nós devemos ser gratos, honrados por essa oportunidade de trabalharmos com ele na sua obra. Mas o que deve encher nosso coração é a alegria de sermos cooperadores, de sermos escolhidos para essa obra, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. Essa deve ser a nossa alegria. E não a quantidade de pessoas que leem a Bíblia comigo aqui nesses vídeos. E não a quantidade de pessoas que tem na minha igreja. E não quantas pessoas vêm para mim, até mim, para que eu ore por elas. E tantas disseram que foram curadas. Não é assim que funciona com Deus. A nossa alegria, ela deve ser por um só motivo. Porque o Senhor, com sua misericórdia, teve um amor tão grande que nos alcançou. Mesmo nós não merecendo nada, ele nos amou. Isso enche os nossos corações. Isso nos motiva a estarmos aqui e amanhã estarmos novamente em 1% do nosso dia para ele. Eu te espero amanhã, em nome de Jesus. Fica com Deus.